Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começando com a oração. Deus, Pai amado, nos dirigimos a Ti em busca da Tua bênção, contando sempre com a ajuda e o acompanhamento dos amigos espirituais, dos nossos anjos protetores, que nos fortalecem, nos orientam, nos estimulam ao bem e nos sugerem sempre melhores opções para o nosso comportamento diário. Agradecemos, Senhor, por mais este domingo, por todas as bênçãos que nele encontramos. E agora, já no final da tarde, te rogamos mais uma vez, nos inspires, nos protejas e que estejamos todos bem, em Teu nome, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós teremos a nossa irmã Cassandra, que vai fazer o exórdio. Logo em seguida nós faremos o comentário programado para a tarde de hoje. Boa tarde a todos. Eu fiquei responsável para ler e comentar um pouco a respeito das questões 920 e 927 do Livro dos Espíritos, constante na parte 4ª, que fala a respeito das esperanças e consolações. E o tema, mais propriamente, é a questão da felicidade e infelicidade relativa. Na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E a resposta é a seguinte: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Quando eu li essa questão, o que eu achei interessante é que quando Kardec pergunta se o homem pode ser feliz na terra, a primeira coisa que os espíritos respondem é que não. Parece assim que a gente já está condenado logo de cara a ser infeliz enquanto estiver por aqui. Só que o interessante é a continuidade da resposta, quando ele fala que dele, porém, depende a suavização de seus males. O que é que ele está querendo dizer para a gente então? Que mesmo que a gente não possa ser completamente feliz, mas nós podemos atenuar os nossos próprios sofrimentos. Em outras palavras, ele está dizendo que nós somos responsáveis por parcela da nossa felicidade. E como é que seria isso? Se eu não me engano, eu acho que é na 3ª parte do Livro dos Espíritos que é abordada a questão da lei divina, onde Kardec pergunta o que seria essa lei divina e os espíritos respondem que é uma lei que nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. Ela estaria inscrita na nossa consciência, e quando o homem foge dessa lei, ele, no caso, estaria provocando sofrimentos para ele mesmo. Como assim seria essa lei? Como assim fazer ou deixar de fazer? No nosso dia a dia, a gente passa por várias situações que nós sabemos o que devemos fazer. A gente pode não querer, mas sabemos o que devemos fazer. Por exemplo, se a gente vai para uma festa que tem, por exemplo, um buffet, alguma coisa assim do tipo, a gente vai e come bastante, mas o nosso corpo indica quando devemos parar. Às vezes a gente não para e acaba sofrendo no outro dia as consequências do que fizemos. A gente sabe que, por exemplo, precisamos ter cuidados com o nosso corpo físico, que a gente precisa, por exemplo, praticar exercícios, certo? Só que às vezes a gente fica com preguiça e não faz. Só que na questão da lei divina ou natural é abordada uma série de questões a respeito dos bens materiais que, de uma forma, mostram para a gente o que devemos fazer. Então, acontece que quando a gente foge disso, quando a gente foge da nossa consciência, embora saibamos que é errado e a gente continua, a gente sofre com as consequências desses males. Então, é por isso que eles falam que a suavização dos males que passamos depende de nós mesmos, porque a cada dia, no nosso dia a dia, a gente escolhe o nosso futuro. Tem um livro que eu li, que apesar de não ter muito a ver com a questão, que ele fala sobre riqueza, né?
E o autor do livro, o Gustavo Cerbasi, ele fala o seguinte, que ser rico ou pobre é uma escolha nossa de cada dia. Felicidade ou infelicidade é uma escolha nossa, pelo menos uma grande parcela dela do nosso dia a dia. Outra coisa interessante que ele fala aqui é o seguinte, depende, porém, de nós mesmos, né? Depende da suavização dos seus males e ser feliz tão possível quanto na terra. Como assim, ser feliz depende de nós ser tão feliz quanto possível? Além de ter essa questão, né, de não infringir, por exemplo, as leis divinas, seguir a nossa consciência, né, o que seria bastante importante. Outra coisa é a questão como nós lidamos com os fatos do dia a dia. Como assim? A forma como você encara os fatos que estão acontecendo na nossa vida. Tem uma pessoa que eu conheço que ela é casada já há uns 30 anos, mais ou menos, tem 3 filhos, e a situação dela é a seguinte: quem vê de fora, poxa, essa pessoa não tem do que reclamar da vida, né? Uma pessoa, né, caramba, os 3 filhos, né, só dão orgulho para ela, né? Uma família linda, maravilhosa. Só que o que a pessoa não sabe é que, por exemplo, o marido dessa pessoa que eu conheço, ele tem uma outra família, tem uma outra filha com outra família. Os filhos mesmo já me relataram várias vezes que é comum, às vezes, andar nos cantos e ver o pai com outras mulheres. E como é que ela dá com essa questão da traição? Que é uma questão bastante difícil. Uma vez eu fui perguntar para ela, né? Digo, minha filha, como é que você consegue? Você tem sangue de barata? Ela disse assim, não, eu sei que isso não vai durar para sempre. Ele não vai ser assim para sempre. Então, eu fiquei atônita, né, com a resposta e fiquei ao mesmo tempo impressionada, porque essa pessoa, ela não estava vendo somente o presente. Ela não estava vendo somente a questão que estava acontecendo naquele momento, mas ela estava vendo a questão de que aquela era uma situação transitória na vida dela e que aquilo iria passar. Ela tinha fé nisso. E uma outra coisa que ela faz, porque ela é dona de casa, ela não trabalha assim na rua, mas tem o trabalho dela dentro de casa, é que ela procura ocupar o tempo dela. Todo dia ela vai na casa de alguém, que ela não é espírita, né? É católica, ela vai na casa de alguém fazer uma oração num terço, e vai na casa de fulano e de ciclano, e ela se ocupa o máximo que ela pode. E assim vai vivendo. Então, gente, depende da forma como nós vemos os fatos, atenuar os males que sofremos. Tentar ver isso de um ponto de vista passageiro. Não é fácil, mas é viver um dia após o outro e tendo fé no futuro. A outra questão que eu fiquei responsável foi a questão 927, que ela fala o seguinte: não há dúvidas que a felicidade e o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Resposta: verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre da falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Ou seja, durante toda a minha vida eu não liguei para nada, bebi ou fumei ou fiz qualquer coisa do tipo. Hoje estou sofrendo as consequências disso. Vou fazer o quê? Vou ficar reclamando de mim mesmo porque eu fui o culpado dos males que sofri? Ou se isso foi causado por algum fato adverso da vida? Como reagir diante dessa situação? Quer dizer que já que isso que eu estou sofrendo eu não tenho a saúde necessária à minha vida e ao corpo, então eu posso dizer eu sou infeliz? Cabe a cada um, né? Mas assim, isso é o que eles consideram, os espíritos, como infelicidade, quando se tem realmente a falta do que é necessário à saúde da vida, à saúde do corpo. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso são os casos de pessoas que não têm a saúde do corpo, que não têm o necessário à boa vida e que mesmo assim ainda decidem, né, fazer alguma coisa, que de alguma forma ainda conseguem superar tudo isso.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um físico muito famoso chamado Stephen Hawking. Esse físico, ele sofre de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma doença degenerativa dos neurônios, e a pessoa vai gradativamente perdendo as funções motoras, né, vai tipo se atrofiando, e é uma doença bastante complicada. E quando ele foi diagnosticado com essa doença, ele tinha cerca de 20 anos de idade. E assistindo um documentário a respeito da vida dele, a filha dele falou que ele nessa época estava fazendo o doutorado dele em física, tudo, e que ele passou por uma depressão, assim, por uma situação muito difícil, mas foi a época que ele conheceu uma pessoa, uma mulher, que essa mulher decidiu se casar com ele, sabendo dos problemas dele, e que no amor ele conseguiu aurir as forças para conseguir lutar contra essa doença. Stephen Hawking recebeu um prognóstico de 2 anos de vida, só que ele não morreu depois de 2 anos. Ele vive muitos e muitos anos, está bem velhinho já, e que ele trouxe contribuições de grandeza enorme a respeito da teoria do nascimento do universo, e continua batalhando para descobrir acerca disso. E foi exatamente o amor das pessoas que o cercaram que o ajudaram a superar esses problemas, que conseguiram fazer com que ele sobrevivesse além de qualquer expectativa. E isso é muito importante. Situações como essa no nosso dia a dia, que a gente tem a oportunidade de ajudar a pessoa a superar essas situações de infelicidade real, de dedicação, são casos assim que realmente remontam ao amor como a resposta para quase tudo nessa vida. Amor que traz paciência, amor que traz dedicação, como o exemplo que eu citei anteriormente da pessoa que eu conheço. Isso é que é amor de verdade. Não é um amor que procura realmente simplesmente só a sua satisfação pessoal, mas o amor que espera, o amor que realmente pensa no próximo além de si mesmo. Esse é que é o amor de verdade. Vai perguntar para Jesus Cristo se ele era infeliz porque ele teve que sofrer todo o martírio da cruz. Pergunta se Jesus Cristo era infeliz. Ele pode ter sofrido, ele sentiu dor. Ninguém vai negar que ele sofreu ou sentiu dor, mas ele não era infeliz por isso. Então, gente, dor não é sinônimo de infelicidade. Dor é o sofrimento passageiro, mas que a gente pode suportar isso de uma outra forma, adotando uma nova perspectiva. Como se você subir acima de um monte e olhar tudo aquilo como se fosse uma coisa bem pequenininha. Ver o quanto você ficou forte depois daquilo que você passou. Ver o quanto você cresceu. Eu acho que isso é que é realmente importante, e é isso que faz realmente toda a diferença. Eu fiquei responsável para comentar essas questões, 920 a 927, recomendo a leitura de todo o capítulo, porque é realmente bastante inspirador e nos ajuda a perceber sérias questões que podemos trabalhar em nós mesmos. E vou repassar agora a palavra para Jacó, que vai dar continuidade à palestra de hoje. Obrigada. Boa tarde para quem chegou depois da prece. Boa tarde. Obrigado. O início da colocação já é bem dentro do que nós vamos abordar, que estava programado para o próximo domingo, mas como o Igor não poderia vir hoje, vim eu, e nós preservamos os temas que estavam escalados para cada um. Então, apesar de que para hoje o Igor falaria do papel da mediunidade nas nossas vidas, que será comentado domingo que vem, hoje nós vamos falar sobre o papel da dor nas nossas vidas, que está aí bem casado com o que a Cassandra acaba de colocar para a gente. Eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente do que seria de se esperar naturalmente, apesar de que trilharemos pelo caminho convencional também. Mas eu gostaria de tratar dessa questão falando de reencarnação, por um fato muito simples. É muito comum nós atribuirmos à reencarnação todos os infortúnios que nós temos.
Qualquer coisa que acontece de ruim, qualquer coisa de desgraça, de feio, de descompensador, a gente põe a culpa na reencarnação. E nós perdemos um pouco a referência, pelo menos dentro do que a ótica espírita nos oferece, de que a reencarnação ela é um conjunto de oportunidades de superação, de vitórias, de buscas de crescimentos em todos os sentidos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que trata bem claramente sobre a reencarnação, eu gostaria de destacar 3 pontos. 2 deles eu vou comentar, e um terceiro eu gostaria de recomendar para as pessoas que querem entender um pouco as nuances do perispírito dentro de um contexto reencarnatório, e aí sim, sem qualquer fantasia, mas um texto bem sólido, bem compacto, mas que dá espaço para que a gente reflita bem e possa aí sim tirar boas conclusões. Então eu vou abordar 3 pontos desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, no item 18, quando Allan Kardec já começa dando um título interessante: a reencarnação fortalece os laços de família. Vejamos bem, se a reencarnação fortalece os laços de família, e a proposta do texto é destacar isto, e se nós temos por base a orientação espírita, nós já devemos ver que há um aspecto positivo de saída, e não um aspecto duvidoso. Se eu estou em alguma família, em algum processo reencarnatório, em algum contexto social, grupal, como seja, a reencarnação tem por modelo princípio nos elevar à condição de amplitude dos laços ali constituídos. Ora, se a proposta é de ampliar e solidificar laços, essa proposta não pode ser entendida como negativa. Mas Allan Kardec não deixou por menos. Ele coloca que muitas vezes nós dizemos que tem pessoas nas famílias que são tão diferentes e vulgarmente dizemos, nem parece que é da família. Ele acrescenta que na maioria dos casos, essa assertiva está totalmente cheia de razão, porque muitas vezes nós estamos renascendo em grupos ou entrando em grupos sem necessariamente termos os vínculos, o que quebra a matriz para trás. Todavia, a partir daí gera agora ciclos para os novos núcleos, os novos grupos, os novos encontros. Por que isto é relevante? Porque se todos os meus problemas vêm de outra vida, se eu tenho um problema familiar, mas eu venho de um outro grupo, então eu não posso acreditar a minha vida passada às complicações que eu tenho agora. Porque a proposta primordial é nós nos unirmos para seguirmos unidos e não simplesmente estarmos juntos. Allan Kardec ainda discute a questão das pessoas que entram nas famílias por outros interesses, sejam interesses sensuais, sejam interesses financeiros, econômicos, políticos, sejam quais forem, menos o interesse de família propriamente dito. E os espíritos, agora respondendo a Allan Kardec, dizem: esses laços, em rigor ou a rigor, não existem. E se eles não existem, eles não têm nem ao menos como serem rompidos. Simplesmente não existem os laços. Agora, os laços vão se formando à medida de que numa outra oportunidade nós começamos a nos identificar, começamos a nos encontrar. E depois, para não ficar a posição em aberto, ele diz: os verdadeiros laços de família, eles são identificados, independente de estarmos ou não no mesmo grupo momentaneamente. Por quê? Porque o que determina uma família são os laços de afeição e não os outros. Isso nos conduz para, se eu tenho problemas familiares e quero que a família seja preservada, eu a partir de agora tenho que mudar o meu conceito pessoal e íntimo dentro da minha própria família, ou de como eu me relaciono com a minha família. Trazendo para a questão dor, sofrimento,
Se a minha família me gera dor e sofrimento, é isso culpa? É isto condenação? É isto imposição divina? Ou não seriam circunstâncias, algumas fortuitas, algumas obrigatórias por conta de débitos que a gente assume, e outras compulsivas, portanto, e outras simplesmente por escolha? Quantas vezes nós escolhemos companhias pelo nosso prazer momentâneo do encontro com a companhia, e depois temos aprimoramento da relação, esfriamento da relação ou até complicação dentro da própria relação. Mas tudo isso significa o quê? Exercício para que nós saibamos entrar no universo alheio à medida em que também abrimos o nosso universo para que o outro penetre. Tem dor dentro de relações humanas? Temos dores, temos muitos constrangimentos. Normalmente, quando abordamos a questão dor, a gente já pensa logo na dor física. Isto já depõe muito mal contra nós enquanto espíritos encarnados. Por quê? Porque todas as vezes que nós damos muito mais valor a uma dor física do que uma dor da alma, nós estamos ainda dizendo que nos posicionamos muito mais fortemente como matéria do que como seres espirituais. Uma dor física me constrange. E uma dor moral? Um pensador francês chegou a propor a seguinte relação: a dor física, ela tem altos e baixos. A dor emocional, ela só tem baixos. No momento em que eu li aquela expressão, eu fiquei meio em dúvida, mas como assim? Como é que uma dor moral, ela só tem baixo? E a colocação depois do mesmo autor nos dá conta de que ele fez duas referências distintas, mas que foram muito bem coligadas por ele. Na dor física você tem a intensidade da dor, o seu nível de suporte da dor e a forma que você tenha de superar a dor, seja medicamentosa, mental, seja como for. Mas a dor mental, a dor, portanto, não física, a dor psicológica, a dor profunda da alma, quando ele diz que ela só tem a baixa, é porque nós só a resgatamos dentro do nosso passado. Nós não temos o futuro de uma dor que me faz sofrer. Eu posso, como se diz vulgarmente, sofrer por antecipação, mas eu ainda não sofro com a mesma circunstância de intensidade do que algo que eu já vivi de fato dentro de um passado. Por exemplo, eu não gosto que me chamem de um determinado apelido. Por quê? Porque no momento em que me chamaram pela primeira vez, ou pela vez mais dolorosa daquele apelido, eu fiz uma associação psicológica ruim. E todas as vezes que alguém me chama daquele nome que me arremete para aquela circunstância, é a circunstância menor, porque é a circunstância profunda, e portanto ela vai me fazer ressurgir algo que eu não sei de onde vem, ou pelo menos não me recordo, mas que vem com um vigor muito grande. Mas eu volto para Allan Kardec, e aqui eu peço permissão para ler um texto um pouco longo, mas que é extremamente rico. A proposta que eu teria para que vocês lessem é no mesmo capítulo 4, o item 24. O 25 eu vou ler aqui. Allan Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Na pergunta de Allan Kardec, nós poderíamos filosoficamente pensar duas variantes. Variante 1: Allan Kardec achava que reencarnar era um processo de culpa. Variante 2: Allan Kardec queria saber dos espíritos se para os espíritos reencarnar era motivo de culpa, tanto que ele coloca: para os espíritos culpados é castigo? De uma forma ou de outra, vamos ver como é que os espíritos responderam. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Bom, de princípio, a palavra culpa desaparece, e em vez de culpa aparece uma responsabilidade.
Nós encarnamos para dar cumprimento a algo que nos foi oferecido. E oferecido como? Você tendo esta obrigação ou tendo esta responsabilidade, é porque em você foi conferido o suporte suficiente para você levar adiante. Mas o Espírito continua respondendo: é necessária a encarnação a bem deles, dos espíritos que vão encarnar, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Este ponto é crucial nesta resposta, porque nós temos ouvido de todas as religiões, e aí incluindo o Espiritismo, de que a nossa missão aqui é de desenvolvimento apenas moral. Quando o Espiritismo estabeleceu um tripé filosofia, ciência e moral, dizendo que a filosofia e ciência numa boa resolução redundaria nos aspectos morais, portanto moral é consequência, novamente encontramos espíritos dizendo as mesmas coisas, agora de uma forma bem mais objetiva. A encarnação, ela tem por objetivo a gente cumprir o que está determinado por Deus e no processo desenvolvermos a inteligência. Mas aqui a gente entra numa situação complicada. Quando eu quero ser inteligente dentro de uma ótica religiosa, os religiosos não nos aceitam. E isto eu estou falando religiosos porque se aplica a qualquer religião. Se a gente chega em qualquer religião e você começa a desenvolver, a questionar, a investigar determinadas posturas, ou éticas, ou comportamentos, ou ritos, ou o que seja, a gente logo começa a ser como que colocado de escanteio. A gente começa a ser olhado de forma estranha. Todavia, os Espíritos dizem que nós nascemos, sobretudo dentro dessa ótica, para desenvolvermos a nossa inteligência. Bem se deduz que não é a inteligência apenas de você ganhar dinheiro, ter formaturas ou ser mais sabido do que qualquer outra pessoa. Inteligência no seu conceito bem mais grave, bem mais profundo. E ele continua aqui: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu que para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Quando vocês forem olhar no livro, perceberão que as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder está em itálico, ou seja, o próprio Espírito ou então o próprio Allan Kardec fez questão de dar destaque a este ponto. Nós recebemos sim obrigações para cumprir e também temos a liberdade de proceder. Nós quem? Nós todos, independente do nosso nível. Mas nós sabemos que quanto mais inteligente, melhor é a possibilidade de alguém agir com retidão. Veja que tudo se encaixa, não é uma resposta solta. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Aqui fica implícito aquilo que os espíritos sempre nos dizem: a vida real é a vida do espírito e não a vida da matéria. Quando estamos encarnados, estamos num ponto transitório do nosso processo de progressão. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso do que farão do seu livre-arbítrio. Então Deus dando a cada um de nós a liberdade de agirmos e mesmo os direitos para cumprirmos, e isso fica a depender agora da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. E aqui vem o ponto crucial da pergunta que Allan Kardec fez. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. O que é óbvio, quem labora de uma forma zelosa, age com mais eficiência, tem o resultado mais rápido. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, ou seja, a forma vinculada, fortemente vinculada ao desvio a que estejam cometendo,
podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Ou seja, a última palavra da resposta dada aos espíritos foi a primeira que Allan Kardec perguntou: é um castigo? Não, não é um castigo em nenhum momento. Como não é em nenhum momento? Não, quando você se complica tanto, chega a um ponto que você tem que renascer, para você é como se fosse um castigo, mas não é um castigo. Isso é o que a gente deveria ter em mente, de procurar ler com cuidado, para a gente não ficar preso à primeira palavra, porque a gente fica preso literalmente e perde o fundo. Ora, com esta resposta que foi dada pelo Espírito de São Luís, a questão do castigo associada à reencarnação praticamente se desvanece. Porque o castigo agora, porque o que é castigo? É quem ele só existe quando alguém me impõe. Ora, se ninguém está me impondo nenhum castigo e eu estou achando que é um castigo, o problema está agora dentro de mim e não mais lá fora. O que muda totalmente o conceito que nós temos de Deus como um Deus perseguidor, um Deus punitivo, um Deus que nos impõe muitas situações. Não dor. O que é não dor? Temos a não dor física e temos a não dor psíquica, emocional, espiritual ou moral. Muitas vezes a gente pergunta qual é a que dói mais. Dependendo da dor física que você esteja sentindo, você vai dizer que é a física. Mas dependendo da dor moral, você vai dizer: eu preferia 1000 vezes uma dor física. Tem histórias que nos levam a reflexões talvez totalmente mudadas quando a gente ouve com ouvidos de ouvir. Tem uma história que eu li, que não é dito quem é o autor da história. Eu fui procurar no Novo Testamento e no Novo Testamento não está. Quiçá seja até uma história do livro Boa Nova, mas eu não garanto porque eu não tive tempo de conferir. Mas é a seguinte história: a mulher era uma pedinte na cidade de Cafarnaum, e ela casou-se com um homem pobre que era apenas um lavrador. E quando casou-se, a família não gostou, porque queriam que ela se casasse com um homem rico. Mas ela amava aquele homem e se casa com ele. Ele, como lavrador, um dia limpando a terra, vê que uma cobra corre para dar-lhe um bote. Ele estava na beira de um rio e, para escapar da cobra, ele cai no rio. Mas ele caiu no rio numa parte funda e terminou morrendo afogado. Escapou da cobra para morrer no rio. E a mulher, de repente, tendo um filho pequeno, ela se vê numa situação muito crítica, porque agora não tinha um marido e a família não a aceitava de volta, porque ela foi casar com um pobre porque quis, agora ela que se vire. E ela passou muitas dificuldades, porque uma mulher viúva naquela época, muito mais grave do que agora, tinha dificuldades assombrosas para poder levar em frente qualquer disposição. Mas ela conseguiu ir cuidando do filho, até que um dia ela adoeceu, e dessa doença lhe deu um problema, uma inflamação nos olhos, e ela perde a visão, fica cega. E já não tendo mais o que fazer, ela se torna então uma pedinte, porque ela já não podia trabalhar, o filho muito pequeno. À medida em que o filho cresce, ela indica ao filho que siga o exemplo do pai e vá ser também um lavrador. E o menino foi ser lavrador. Mas um dia a mulher soube que por ali estaria passando Jesus de Nazaré, e ela disse: é a minha oportunidade, porque Jesus de Nazaré cura cegos, cura leprosos, cura tudo, então eu agora vou conseguir chegar a Jesus. E pediu uma ajuda e a levaram a Jesus. Jesus ia passando com os seus discípulos, uma multidão o acompanhava, e ela tem a oportunidade de conversar com ele: Senhor, a minha história é essa, por favor, cura-me, eu preciso ter visão para poder ajudar o meu filho a crescer. E Jesus, olhando para a mulher, diz: mulher, não te aborreças tanto com a cegueira. Muito mais importante do que ver o sol é sentir o calor da vida. Disse isso, virou-se e foi embora. E a mulher ficou cega, e ela ficou sem entender o que tinha acontecido. Os próprios discípulos olharam para ele e disseram: mestre, tu não vais fazer mais nada? E ele disse: vamos. E foram embora.
E aquela mulher, de repente, do nada, chegou a canto nenhum. E ela ainda estava atônita. Quando de repente alguém chega para ela e diz: mulher, cuida, corre, porque soubemos que teu filho caiu no rio e não sabemos o que aconteceu. A mulher fica apavorada, porque ela se lembra logo do marido. Diz: será que eu vou perder meu filho do mesmo jeito que eu perdi meu marido? E ela sai correndo, alguém a guiando, quando de repente o filho dela vem de lá para cá. Minha mãe, disse: meu filho, você está viva? Ele disse: estou, minha mãe. Eu caí no rio e já sentia que as águas iam me levando, quando de repente no meio das águas me apareceu um homem e disse: eu vim te salvar, e me tirou da água. E quando eu cheguei fora da água, disse: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus. E quando eu quis lhe agradecer, ele simplesmente passou e foi embora, não sem antes me dizer: o que é importante é que agora você dê o calor que você tem para aquela que te ama. Neste momento, quando a mulher escuta isso, ela diz: agora eu entendi a mensagem de Jesus. Mas que mensagem dolorosa, convenhamos. Afinal de contas, a mulher continuou cega, mas ela ia ficar cega e sem o filho. De repente ela ficou cega com o calor a que ele fez referência. Melhor que fiques cega para não ver o sol, mas que recebas o calor do amor, o calor do filho. Muito provavelmente, se a gente conjectura, nós iríamos imaginar, na hora em que aquela mulher pedia para ser salva, ele deve ter entrado num transe momentâneo, se afasta, vai lá, salva-lhe o filho, e quando volta só poderia lhe dizer: já fiz melhor por ti do que te restituir a visão. Mas será que a gente está apto para entender que a visão não era tão importante, quando a visão é algo tão importante na nossa vida? Como é que nós entendemos isso, não numa parábola, não numa história, mas como é que nós aplicamos isso na nossa vida, no nosso instante, na nossa circunstância de dificuldade? No Evangelho, no capítulo 5, Allan Kardec coloca um outro item bem interessante: bem e mal sofrer. E ele se baseia na parábola, na bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem. E logo em seguida Allan Kardec adita: é bem verdade que não estava sendo dito aquilo para aqueles que sofrem na terra, porque para quem sofre na terra, todos nós sofremos. Se eu não sofro uma dor, eu sofro uma decepção, eu sofro uma traição, eu sofro a amargura de um amigo que me abandona, eu sofro uma perda, eu sofro tantas coisas ao longo da minha vida. Portanto, não era sofrer por sofrer, era um sofrer diferente. E Allan Kardec entra nessa questão do bem sofrer. Sofrer, todos nós sofremos, mas quão poucos sabemos sofrer. E eu gostaria de ler o restante da frase que ele aponta: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O que seria uma dor bem suportada? É a gente dizer: está doendo, mas eu não dou o braço a torcer? Ou seria uma dor bem suportada: já que está doendo, eu vou procurar a solução, porque não se justifica eu ficar sofrendo essa dor o tempo inteiro? Qual seria a opção mais lógica? Será que nós sabemos bem sofrer? Ou será que a gente sabe muito mais reclamar do nosso sofrimento? Nós reclamamos tanto que nos autodenunciamos: não tenho ânimo para vencer a minha falta, não tenho ânimo para vencer esta falha, não tenho ânimo para superar o sofrimento. Em nenhum momento há qualquer sentido implícito ou explícito nos colocando num ponto de acomodação. Tudo é colocado numa questão de decisão. Um outro pensador, e eu acho ótimo quando eu começo a ver alguns pensamentos dessas pessoas que parecem que vieram ao mundo para dizer: vamos aprender a pensar.
Esse outro pensador, um pensador francês, Le Bon, ele coloca: para a gente dominar a dor, da mesma forma para a gente dominar o prazer, existe uma regra que se chama hábito. Um outro pensador coloca: ninguém se prepara para a dor, ninguém se exercita para o sofrimento. Juntando os dois, eu não me preparo para a dor, mas a dor vem. E se eu me habituar à dor, e se eu me habituar ao prazer, porque eles são diametralmente opostos, todavia sempre juntos. Como é que nós lidamos com isso? Se eu entro no hábito de não sofrer, se eu entro no hábito de suportar as dores, daqui a pouco nada disso mais me incomoda. Só que os hábitos, quando são levados a esse ponto e eles se perenizam, nós caímos num outro ponto chamado de inércia, e inércia improdutiva. E se nós levarmos isso a um nível de observação de sociedade, chegaremos agora a uma outra reflexão grave: como é que as sociedades que estão habituadas, acomodadas no mesmo nível, como é que elas podem sair desse ponto? Através das grandes revoluções. Não revoluções políticas nem sociais, mas revoluções que mexem com os nossos instintos e íntimo, mundo íntimo, que estão parados. Como é que nós, às vezes, acomodados numa situação, enfrentamos outra? Exatamente quando acontecem verdadeiras revoluções dentro de nós, psicológicas, emocionais, espirituais e no campo das dores. Quantas vezes nós nos tornamos maiores a partir de uma dor? Dor física e dor psíquica. Uma dor de uma perda violenta, uma dor emocional forte, uma dor física. Um laudo de repente surpreendente pode gerar dentro de nós todas as mudanças que a gente poderia também já ter feito, independente de qualquer dessas coisas. O mesmo Le Bon nos coloca de que o presente ignora o futuro. E no presente, a natureza nos impulsiona a que procuremos o prazer e ao mesmo tempo nos afastar da dor. Quando nós lemos qualquer livro religioso, de uma certa forma também está dizendo tudo isso. Sejamos bons hoje para não sofrermos amanhã, é a mesma coisa. Busquemos viver felizes para não vivermos em sofrimento, é a mesma coisa. E onde é que está a diferença? É que muitas vezes querem nos cercear o amor, o prazer, para nos encher de dor, de sofrimento, colocando-nos um céu que não existe. Para irmos ao céu precisamos sofrer. Será? Será que o céu é feito de sofrimento? A tessitura dele é em cima da dor? Será que a dor não é apenas o elemento de despertamento para que a gente galgue os patamares superiores que nós chamamos de celestes? Todas as vezes que nós, como indivíduos, como grupos, ou mesmo como sociedades, queremos acreditar de que só a dor é quem vai fazer todo o móvel de superação que nós esperamos, estamos nos comprometendo de uma maneira totalmente equivocada. A alegria, o prazer, a satisfação de realizações são algo que não pode ser perdido a troco de coisa nenhuma. A nossa dificuldade hoje, como sociedade, é que nós ficamos tão distantes da possibilidade de vivermos alegres em plenitude, que nós já temos medo de estarmos alegres. Quando alguém sorri demais, a gente diz: ó, fulano ri tanto que pode ver que vai vir desgraça depois. A gente não suporta a alegria do outro, é algo constrangedor. Como é que fulano está? Ainda há pouco a gente viu essa expressão aqui: tem sangue de barata. Como é que você com essa desgraça toda acha que está tudo bem? Não é que está tudo bem, eu é que estou bem dentro da situação, é totalmente diferente. Quem está de fora acha que está sendo achado tudo bom, não está. Mas eu prefiro ficar feliz mesmo numa situação não muito favorável.
Só que a gente não gosta desse tipo de situação. Eu estava falando terça-feira, quarta-feira, eu fui fazer uma palestra no centro aqui em Natal, e eu estava comentando um fato que eu tinha visto naquele dia na internet. Um companheiro nosso, palestrante espírita, que faz palestras no Brasil e fora do Brasil, e que fala muito bem, ele tem uma bagagem muito boa, mas me surpreendeu a forma como ele começou a palestra. O auditório lotado, eu já estive na casa onde ele estava, é um público super caloroso, um povo, dá até prazer de você entrar naquele centro, eles são extremamente amáveis. E esse meu amigo entrou, e aí a câmera, na hora dá um close nele, e ele faz: bom dia, amados irmãos. Devo agradecer o convite muito honroso que eu recebi. Devo agradecer pela presença de todos. Devo agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero expressar a minha profunda alegria por estar aqui nesta manhã. Eu digo Jesus Cristo, se ele com essa cara está com uma profunda alegria, se ele chegar um dia com raiva aqui, ele vai destruir tudo. Porque eu não sei como é que alguém pode dizer: eu estou aqui num profundo estado de alegria, e não esboçou sequer um movimento do rosto em nenhum momento. Parecia que ele estava na beira da cova, e alguém disse para ele: se você sorrir, você morre. E aí ele veio falar lá no centro, nessa situação. Como é que a gente pode convencer alguém de que está alegre, dizendo: eu estou querendo traduzir a minha profunda alegria de estar aqui? Nossa, se você está alegre, sorria. Nem que doa, mas sorria. Mas a gente não suporta mais isso, porque fica parecendo o quê? Eu estou com uma profunda alegria. Sorria. Mas a gente não pode. Até porque não era o caso, aquela casa, eu digo de novo, eu conheço. Mas tem algumas casas religiosas em que você não pode sorrir. Porque se você sorrir, você não vai para o reino dos céus. Porque o reino dos céus parece que é feito de desgraça. Você tem que sofrer muito. E eu não vejo isso dentro da nossa ótica. Eu comecei falando da dor, fazendo uma abordagem sobre a reencarnação, porque eu não entendo a reencarnação como matriz das dores futuras. Porque se fosse isso, Deus teria errado a fórmula. A proposta da reencarnação é que a gente venha e cresça. Se a gente não quer, se a gente insiste em continuar no erro, foi o que já foi dito. Se você insiste, isso vai parecer um castigo. Não é, mas você quer que seja. Não tem gente que a gente conhece que é muito teimosa, que a gente diz: não beba de vez que está quente. Ah, mas eu já estou acostumado. Mas não beba que está quente. Ah, deixe comigo. E aí vira, e quando vira, cospe fora e o céu da boca vem junto, queimou tudo. Mas você devia ter dito que era quente. Mas eu disse. Não, mas você não disse que era tão quente. Ou seja, a culpa é do outro, não é de quem insistiu em beber o quente. Meu amigo pescador deu uma risada ali, porque ele faz um café quente danado. Ele já deve ter queimado muita boca, muito céu de boca de muita gente. Mas é uma coisa muito interessante. Nós somos resistentes. A gente diz: eu vou quebrar a cara, e quebra. Mas a gente não fica feliz quando dá tudo errado e diz: é porque Deus deveria ter me impedido. Não tem como ele impedir. Os mecanismos da divindade são as leis e os procedimentos naturais. Mas nós nos enveredamos por caminhos esquisitos. Nós queremos que Deus me coloque numa encarnação onde tudo dê certo, como se o problema fosse de uma escolha lá de trás. Tem uma história aqui que eu recebi essa semana da internet, ante os deficientes. A história começa assim: há algum tempo em Roma, na Itália, um pai jogou o seu filho Ivano da ponte do rio Tibre, e seu filho morreu.
E quando ele foi preso, ele alegou na sua defesa: o meu filho nunca teria me perdoado se eu o tivesse deixado viver somente para sofrer. É a visão dele. Uma visão esquisita. Foi a visão da defesa dele. Joguei o filho porque o filho tinha tanto problema que ele não iria viver. Então joguei o filho. Por conta disso, houve uma comoção no local e foi feita uma pesquisa estatística sobre a população de Roma, como é que elas viriam a possibilidade de alguém ter um filho com grave deficiência e um filho não viver. E para estranho que possa parecer, lá em Roma essa estatística apresentou que 76% dos entrevistados eram a favor de que as pessoas morressem a ter que viver uma vida com sofrimento. O contraponto da história. No dia 10 de maio de 1912, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nasceu uma criança chamada Henry Viscard Jr. Essa criança nasceu sem as pernas e com outras limitações. Quando ele já estava aos 25 anos de idade, a estatura dele chegava a 1 metro. Mas ele não entregou os pontos. Ele foi ser juiz de beisebol e nas horas vagas ele ainda quis ser garçom e repórter. Aos 25 anos ele se sustentava, ele vivia às próprias custas. Aos 26 anos, tendo sido entrevistado por um canal de televisão, um médico o convidou para fazer uma cirurgia e implantar pernas mecânicas. Depois que ele teve implantado as pernas, ele chega para o médico e diz: olha, eu não sei como lhe agradecer, o senhor me fez tudo isso de graça. E o médico então disse: eu não lhe fiz de graça, você vai ter que me pagar. Bom, então quanto é que eu vou ter que lhe pagar? Não vai ser a mim, mas onde quer que você esteja, o que quer que você faça, onde você encontrar pessoas deficientes, dê as mesmas oportunidades para que elas não se sintam deficientes. Este homem, pouco tempo depois, se torna trabalhador, depois se desenvolve e chega a ser presidente de uma grande indústria de peças de automóveis nos Estados Unidos. E o que era mais surpreendente, a fábrica era cheia de pessoas de cadeira de roda, outras que trabalhavam deitadas em macas porque não tinham nem como ficar deitadas, e outras taxadas de esquizofrênicas e com problemas mentais. Ele deu oportunidade a todo tipo de pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência. E a sua indústria chamou tanta atenção que ele lançou um livro com a sua história. E esse livro teve o prefácio à época da mulher do presidente dos Estados Unidos da América. A pergunta é: do mesmo jeito que este homem teve agora esta grande oportunidade nos Estados Unidos, será que o Ivano, lá em Roma, não teria talvez nascido não com a marca de para sofrer, mas com a marca de este poderá também revolucionar em favor dos que sofrem, tendo uma vida digna e equilibrada? Muitas vezes, para concluir, nós queremos simplesmente surrupiar dos outros a dor. Nós devemos tentar curar a tudo e a todos, mas a dor de cada um terá que enfrentar. Nós temos no mundo e na vida oportunidades as mais variadas de encontrarmos soluções para as nossas dores. Mas enquanto nós não nos decidirmos por isso, essas dores nos fustigarão corpo e alma. Deus nos oferece exemplos no campo dos deficientes a mancheias para que a gente cresça, para que a gente vença, mas a gente precisa acreditar nisto. Nesta história destes dois rapazes, foi feito um resumo por um expositor espírita, em que textualmente foi dito assim: a doutrina espírita nos ensina que sempre colhemos os frutos da própria semeadura. Portanto, as deficiências têm sua razão de ser,
ligadas aos atos do Espírito em outras experiências carnais. Ponto. Eu não colocaria ponto, eu colocaria ou dentro de suas próprias escolhas. Por quê? Porque isso muda totalmente o conceito de reencarnação, tirando o conceito punitivo e colocando o conceito de oportunidade, que é a proposta reencarnatória, que é a proposta espírita. Ninguém vem somente porque a lei impôs. Existem reencarnações compulsórias, existem, acredito eu, na maioria posta para quem não tem a menor consciência de nada. Para quem tem consciência quando está encarnado, é porque já veio com consciência quando estava desencarnado, portanto é optativo. E se é optativo, eu não posso reclamar de que eu estou sofrendo, fui eu que escolhi. Alguém me disse, isto é pimenta, mas eu quero colocar na minha comida, ardeu? Não reclame, a opção foi sua. Se você quer colocar pimenta outra vez para se acostumar, coloque, mas não reclame que está ardendo, porque senão você está sendo injusto. Afinal de contas, você não nasceu dentro de um líquido de pimenta, você nasceu contra as propostas nas suas glândulas gustativas. Você quer mudar? Mude, mas não reclame. Muitas vezes nós vimos para a encarnação com outros complicadores. Somos nós quem temos que dar contas. Existe muita coisa para nós refletirmos. A dor tem um papel primordial na nossa vida, mas ela não é nenhuma santa, nem vai ser a dor que vai nos tornar divinos. A maneira como as nossas dificuldades, essas sim, definirão a nossa posição como espíritos perante a vida. Para encerrar, eu ia cantar 3 músicas, eu vou cantar 2 músicas. Uma é Vem, óbvio que vai ser a última, e a outra, diga Paulo. Qual livro, querido? Você falou agora. Eu não sei, no artigo que eu li não tinha o nome do livro. Eu ia pegar, Paulo, mas como foi muito agora já tarde que eu já peguei essa informação, eu não pesquisei, mas eu posso pesquisar e lhe dizer que não é difícil encontrar não. Me cobre depois que aí eu lhe digo, tá bom? É que às vezes a história é tão boa, ela surge tão de repente, que é melhor você trazer mesmo sem ter a fonte do que perder, né, a referência. Mas é uma história real e existe o livro e existe o autor. O nome do autor é exatamente esse, Henry Viscard Jr. Quem mais eu procuro para você? Hoje está fazendo 16 anos que o meu pai desencarnou e eu estou com saudade dele, mas não está doendo. E não está doendo, eu vou cantar a música e vocês vão entender. Não está doendo não é porque eu não esteja com saudade, não está doendo porque eu acho que ele a essas alturas já está bem, porque se ele não estivesse, Dona Dagmar a essas alturas já chegou lá e já deu um jeito nele. Então até para ele ficar bem, ele terminou levando Dona Dagmar, né? Deixa a gente aqui sem ela. Mas fazer o quê? Essa música que eu fiz, ele ainda estava encarnado. E eu não podia dizer para ninguém que era para ele. Eu sabia que estava perto dele ir embora. No dia que ele fosse, aí a gente cantaria. E realmente foi o que aconteceu. No velório do corpo dele, várias pessoas cantaram isso de forma bem suave. Uma nuvem branca, longe a vagar, com o céu inteiro para voar. Sentia toda a alegria de ter você aqui, mas toda a felicidade
agora é só saudade, você partiu daqui. Assim como as nuvens juntas, brincando fazem chover, e a chuva que o chão encharca provoca o florescer. Eu junto as minhas forças, sentindo uma falta enorme, mas choro sem desespero. Deus a todos socorre, agora que está no céu, juntinho dos que lá estão. Sabe que muita gente lhe tem grande admiração. Assim como a ave solta que volta para o seu ninho, levando alimento aos filhos, você tomou seu caminho. Você partiu de volta para o mundo espiritual, mas vibra juntinho a nós. Você é imortal. Nesta despedida, oramos para o seu bem. O amor não se acaba nunca, a vida continua aqui e aí também. Que ele lá receba, ele sabe que há muito amor nisso tudo. Nem sempre é muito fácil a gente falar de saudade. Agora há poucos dias a gente estava aqui lembrando que faz um ano que Dona Dagmar se foi, né? E agora 16 anos que seu Melo já está lá. Então já fazia 15 anos que ele estava esperando por ela, né? Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, ai meu amigo, conto contigo
estás, quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo. Rezo contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado. Vamos agora fazer a nossa prece. Queria antes lembrar que o nosso café cultural do mês que vem será no segundo domingo do mês, porque no primeiro será a eleição e não pode acontecer evento durante o dia da eleição. Então o nosso café cultural será no dia 12 de outubro, com Liste Rangel de Recife, Pernambuco. E no dia antes disso, não, logo depois, no dia 15 de outubro, nós temos um evento chamado Feliz por Amar, em que uma companheira nossa, Mônica Souza, vai fazer um recital no Teatro Alberto Maranhão, e algumas senhas que ela distribuiu para que o Leão vendesse como forma de ajudar na manutenção das nossas atividades com os nossos idosos lá em cima. Então, se alguém quiser depois colaborar conosco, adquirindo ou levando senhas desse evento, nós agradecemos. Deus Pai amado, obrigado por estes momentos. Fortalece-nos, Senhor, o sentido de vivermos com dignidade. Que tenhamos a sabedoria de suportar as dores sem reclamação, todavia, destacando a necessidade de superá-las e fazer disso motivo de alegria e júbilo no nosso próprio progresso. Dá-nos inteligência e que com esta desenvolvamos todos os aspectos morais de nossas almas. Envolve-nos em tuas bênçãos, concede-nos uma boa semana e que levemos conosco a tua paz, que assim seja. Aqueles que vão receber paz, aguarda só um minutinho que o pessoal já convida. Ô Paulo, o nome do livro é Juntos Poderemos Vencer. Obrigado.